Então, agora continuando com o resumo de Kardec, ele nos diz o seguinte: os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Então, não existe um globo, né? Diferentes globos do universo. Os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Então, existe também espíritos errantes. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão no espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. Então, por aí nós vemos que os nossos pensamentos são muito importantes. Os nossos pensamentos atraem o que é bom e atraem o que é ruim. É a nossa conexão o tempo todo. Nós somos o que vivemos. Quando eu menciono a série A História de Deus, Morgan Freeman sempre está procurando respostas. Será que o mal, será que o bem está conosco? Será que nós somos compostos do bem e do mal? E a resposta é sim. Porque todo o bem que nós fazemos vai refletir o bem no próximo. Vai refletir o bem em nós e naqueles que estão ao nosso redor. E todo o mal que nós fizermos também vai refletir em nós e nos outros que estão aos nossos redores, em qualquer lugar que nós vamos andar. Tudo que nós fazemos há consequência, de uma forma ou de outra, em todos os caminhos que nós andamos. E aqui no livro dos Espíritos, Kardec nos diz que os Espíritos influenciam tudo que nós fazemos. Nós talvez não temos o dom da vidência, não é mesmo? Eu não posso colocar aqui junto deste vídeo, mas na minha casa eu tenho uma câmera que capta, quando eu não estou em casa, eu deixo ligada, e ela já captou várias orbes dentro da minha casa. Minha filha fala: mãe, você não tem medo? Não tenho medo. Porque eu sei que essas orbes são espíritos de luz. Porque no meu coração eu sinto que são espíritos de luz. Porque não é só aqui nessa casa onde eu moro. Quando eu morava na outra casa, eu estava lá também. Então, onde eu já morei, sempre está. Então, para mim, na minha cabeça, eu acredito que são espíritos de luz.
Que onde eu estou está. Então, só pode ser espírito de luz, né? Não converso, não chamo, não faço evocações, não acendo velas, né? Não se devem fazer evocações nunca. E não se deve acender velas, porque velas são para espíritos necessitados de luz. Não se devem acender velas, ok? Isso é outro capítulo no Livro dos Médiuns. Mas, voltando aqui, ele nos diz: podem evocar-se todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como os das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido, os de nossos parentes, amigos ou inimigos, e obter-se deles, por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se encontram no além, sobre o que pensam ao nosso respeito, assim como as revelações que lhes seja permitido fazermos. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocações. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou mal que exercem sobre nós a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelos médiuns, que lhes servem de instrumentos. Então, ele nos deixa nota que é pelos médiuns, quase sempre pelos médiuns. Então, a melhor maneira é através dos médiuns, ok? Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero por parte dos que as compõem, de se instruírem e melhorarem. A presença deles afasta os espíritos inferiores que, inversamente, encontram livre acesso e podem obrar com toda liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade, e onde quer que existam maus instintos, longe de se obterem bons conselhos ou informações úteis. Deles só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois que muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhor induzirem o erro. Então, esses são chamados os pseudo-sábios, que mais à frente vocês vão aprender. Esses espíritos que tomam nomes nobres, os espíritos pseudo-sábios, eles usam nomes nobres para fazer graça, mas não são aqueles ao qual estão manifestando de verdade. Então, precisa haver discernimento quando se vai a uma reunião espírita séria, porque os espíritos brincalhões vão usar nomes muito aclamados, mas não são aqueles espíritos superiores que estão se manifestando. Por isso, precisa ir em reuniões sérias, porque quando há pessoas curiosas e frívolas, vão achar que aqueles espíritos que estão se manifestando são espíritos de grau de superioridade, mas na verdade não são. São pseudo-sábios, que estão tomando nomes
de espíritos superiores, mas na verdade não são eles. Então precisa haver discernimento numa reunião espírita séria para poder fazer a evocação dos espíritos, ok? Tem que tomar muito cuidado quando se vai a uma reunião espírita onde há evocações. Por isso não se faz evocações sozinhos, não se faz evocações em casa, apenas em locais onde há médiuns sérios e onde faz evocações espíritas sérias, ok? Porque há uma preparação e há uma maneira séria de se fazer isso, ok? Casas espíritas sérias, o médium, ele tem que ter uma certa linha de meditação para isso. Muitas vezes não come carne vermelha, ok? Faz um certo preparo físico também, espiritual. Não é só preparo espiritual, mas faz um preparo físico também. E porque a carne vermelha, ela tem certos componentes nela que não é bom para o envoltório. E por isso também é melhor não se consumir a carne vermelha quando se vai fazer uma sessão mediúnica. Então, existem certas preparações que é necessário. As pessoas falam, mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver, ok? Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior, a mais pura sabedoria que lhes transparece dos conselhos, que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, a miúde, trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muito mais vezes dizem falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade dos homens e se divertem à custa dos que o interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhes os desejos com falazes e esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, onde reine íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o bem. Então, existe nas reuniões sérias uma comunidade séria e as pessoas estão voltadas para o bem, sem vaidade, ok? A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio, encontra o homem com uma regra universal de proceder mesmo para suas menores ações. Ensinam-nos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria, que o homem que, já neste mundo, se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual, que cada um deve tornar-se útil, de acordo com as faculdades e aos meios de Deus. Lhe pôs nas mãos para experimentá-lo, que o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco. Porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Ensinam finalmente que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto,
o hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as suas torpezas, que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal constitui um dos castigos que nos estão reservados. Que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos desconhecidos da terra. Mas ensinam também não haver faltas irremissíveis que a expiação não possa apagar. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar, conforme os seus desejos e esforços, na senda do progresso, para a perfeição, que é o seu destino final. Este é o resumo da doutrina espírita, como resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Então, aqui é o resumo da doutrina espírita, dado pelos espíritos superiores a Allan Kardec. Mais estudos vocês podem encontrar no Livro dos Espíritos, ali na introdução do Livro dos Espíritos. Por favor, leia, é mais detalhado, aqui é apenas o resumo, ok? Nós vamos passar no próximo vídeo, vamos começar as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Eu espero que vocês tenham gostado, eu peço perdão pelos grandes vídeos aí, por mais de 15 minutos, mas é importante, né? Principalmente para as pessoas iniciantes na doutrina espírita, e eu espero poder estar contribuindo para a divulgação da doutrina espírita. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos guie todos os dias das nossas vidas. Que assim seja. Amém.